Olá pessoal, tudo bem? Estamos retornando aí para o nosso segundo bloco de aulas, de títulos de crédito no dia 25/6 e a nossa última aula teórica, E como eu prometi para vocês, eu iria montar um esquema na lousa, gravaria esse esquema e a explicação desse esquema e estou então compartilhando com vocês justamente esse esquema dos títulos de crédito aí, pertinentes então à forma de execução dos títulos de crédito. Nós já vimos que os títulos de crédito eles têm duas formas de cobrança, na verdade, em geral, que é a execução dentro do prazo prescricional e, perdido esse prazo prescricional, o título prescreve. E aí não pode mais usar a execução e aí a gente precisa então se valer do processo de conhecimento. Pessoal, e a gente vai agrupar os títulos de crédito em dois blocos. O primeiro composto pela letra de câmbio, a nota promissória e a duplicata, e o segundo composto só pelo cheque. Começando o estudo pelo primeiro bloco, da letra de câmbio, da nota promissória e da duplicata. Nós já vimos que o prazo prescricional para cobrar o devedor direto na letra de câmbio, na nota promissória e na duplicata é de 3 anos. Então, dentro desses 3 anos, é possível, então, usar do processo de execução e todas as vantagens desse processo de execução, como a gente já comentou no primeiro bloco, na nossa parte teórica aí. Então, dentro de 3 anos, é possível se valer do processo de execução. Agora, pessoal, 3 anos é o prazo, mas toda vez que a gente fala de prazo, a gente precisa também buscar uma informação muito importante que é o termo inicial. E esse prazo de 3 anos, ou ele se inicia do vencimento, se o título for a prazo, esse prazo de 3 anos se inicia do vencimento. Agora, pessoal, se esse título não é a prazo, mas é à vista, esse prazo de 3 anos, ele não se inicia do vencimento, ele se inicia à vista, ele se inicia da emissão do título. Então, tomem cuidado com isso. Se o título é a prazo, o prazo de 3 anos se inicia do vencimento. Agora, se o título é à vista, o prazo de 3 anos se inicia na data de emissão. E veja que, se o prazo de 3 anos começa do vencimento, ele termina depois, a prescrição se dá depois. Mas se o prazo de 3 anos se inicia da emissão, tome cuidado, o prazo termina antes. A prescrição, na verdade, na nossa linha temporal, ela vai terminar antes também. Então, é muito importante, quando se fala de prazo, não apenas o tamanho do prazo, mas o termo inicial, porque o termo inicial, ele muda, consequentemente, o termo final. Mas, enfim, a letra de câmbio, a nota promissória e a duplicata, tem prazo prescricional de 3 anos, contados ou do vencimento se a prazo, ou da emissão se à vista. E ao término desse prazo de 3 anos, nós temos a prescrição do título. Bom, até a prescrição é cabível o processo de execução, com todas aquelas vantagens que são aí as presunções legais de existência, de validade, de exigibilidade e de liquidez, e a desnecessidade de se declinar a causa debente. Terminando o prazo de 3 anos, ocorre a prescrição da força executiva do título, ou seja, deixa de ser um título de crédito e se torna, na verdade, um mero documento comprobatório da dívida. E, por isso, não é mais cabível a ação de execução. A partir de agora, tem que usar, então, o processo de conhecimento. A partir de agora, é cabível apenas o processo de conhecimento. E a gente já viu aí que no processo de conhecimento não tem as mesmas vantagens do processo de execução. E no processo de conhecimento, então, não tem as presunções e não tem a desnecessidade de declinar a causa debente.
Então, após os 3 anos em que o título já prescreveu, é possível se valer do processo de conhecimento, mas aqui tem que declinar a causa debente. Pessoal, e a gente já viu que existem 2 modalidades de processo de conhecimento. A ação de cobrança e a famosa ação monitória. Ação de cobrança e a famosa ação monitória. São as 2 formas aqui para fim de processo de conhecimento. Ação de cobrança e ação monitória, né? E aqui então declina-se a causa debente. E quanto tempo tem para usar a ação de cobrança ou ação monitória? Prazo prescricional da cobrança e da monitória, definida pelo STJ recentemente, 5 anos, mais contados da data de emissão. O prazo prescricional da ação de cobrança e ação monitória são 5 anos, mais contados sempre da data de emissão, né? E aí, depois desses 5 anos, ocorre então a prescrição geral e aí não pode mais cobrar nada, né? A linha do tempo segue, mas na verdade não vai conseguir cobrar mais nada aqui, né? Porque ocorreu então a prescrição geral, não cobra mais nada. Bom, pessoal, essa é a forma de cobrança então de execução de uma letra de câmbio, de uma nota promissória e de uma duplicata mercantil. Isso é diferente do cheque. E a gente precisa comentar um pouquinho de como funciona o cheque. Pessoal, nós já vimos que o cheque ele tem prazo prescricional de 6 meses, né? E caiu alguma coisa de prova de cheque, chuta 6 meses, porque é tudo 6 meses aí, né? Só que veja que o cheque, prazo de 6 meses, ele tem um termo inicial um pouquinho diferente. Por quê? Porque esse prazo de 6 meses, ele conta, na verdade, do término do prazo de apresentação do título. O prazo de 6 meses, ele é contado a partir do término do prazo de apresentação do título. E a gente já viu que o cheque, ele tem que ser apresentado pelo tomador beneficiário ao banco sacado no prazo de 30 dias, se na mesma praça, né? Então, emitido na mesma praça, na mesma cidade da compensação desse cheque. Ou então, ele tem que ser apresentado em até 60 dias, sem praça diversa. Então, o cheque ele tem que ser apresentado em 30 na mesma praça, ou 60 dias, sem praça diversa. E ao término desse prazo, ou de 30, se forem na mesma praça, ou de 60, se em praça diversa, é que começa então a correr o prazo de 6 meses para a prescrição do título. E, consequentemente, nesse prazo de 6 meses, é possível realizar o processo de execução com todas aquelas vantagens, que é a presunção legal, que é também a desnecessidade de se declinar a causa debente, né? Então, o cheque ele prescreve em 6 meses após 30 ou 60 dias, que é o prazo de apresentação, e nesses 6 meses, então, processo de execução típico, né? Com presunções e sem declinação de causa debente. Ao término desse prazo de 6 meses, mas veja que não é propriamente 6 meses, né? É 6 meses mais 30, então 7 meses sem praça diversa. Ou então 6 meses mais 60, então 8 meses sem praças diversas. Então 7 meses na mesma praça e 8 meses na praça diversa, contada a partir da emissão. Então o prazo é de 6 meses, mas na verdade, se a gente for analisar da emissão, vai dar 7 sem mesma praça, ou 8 meses sem praça diversa, contados a partir da emissão do título. Então tomem cuidado, o prazo é de 6 meses, mas como tem prazo prévio de apresentação,
a gente soma tudo, então ele vai prescrever em 7 meses se na mesma praça ou 8 meses se em praças diversas, contadas da apresentação. E tendo havido a prescrição do título, pessoal, tendo havido a prescrição do título, não cabe mais ação de execução. Tendo havido a prescrição do título, não cabe mais ação de execução. E aí a gente vai ter que se valer também do processo de conhecimento, seja na modalidade de ação de cobrança, né? Seja na modalidade de ação de cobrança, seja na modalidade aí de ação monitória, tanto faz, né? Processo de conhecimento ou é ação de cobrança ou é ação monitória, tanto faz aí. Só que aqui no cheque tem uma peculiaridade. Por quê? Porque no cheque ele tem um prévio período de 2 anos, né? Que é chamado pela lei do cheque de ação cambiária. É chamada pela lei do cheque de ação cambiária. Nesse período de 2 anos aqui, ao término do prazo prescricional, num período de 2 anos ao término do prazo prescricional, que é esse período da ação cambiária, tem que se valer de processo de conhecimento. Olha o azulzinho, tem que se valer do processo de conhecimento. E o processo de conhecimento vai ser por ação de cobrança ou ação monitória. Só que nesse período aqui chamado de ação cambiária, não é necessário declinar a causa debente. Então, por 2 anos, imediatamente à prescrição do cheque, se vale de conhecimento, se vale de cobrança, se vale de monitória, mas imediatamente nos 2 anos seguintes, que é o período de ação cambiária, não precisa declinar a causa debente. Então, 6 meses para executar, sem causa debente. Prescreveu 2 anos de conhecimento, cobrança ou monitória, sem causa debente. Sem causa debente, que é o período conhecido como ação cambiária. Mas ao término desses 2 anos, terminou os 2 anos, o que era conhecimento sem causa, continua conhecimento. Só que agora, tendo que necessariamente declinar a causa debente. Tendo que necessariamente aqui declinar a causa debente. Então, nesse período aqui, né, 2 anos, após 2 anos da prescrição, pode continuar cobrando, mas aí com ação de conhecimento e declinando então a causa debente. Pessoal, e esses 2 anos aqui, ele é conhecido como prescrição da ação cambiária. O término desses 2 anos que permitia então cobrar sem causa debente é conhecido então como prescrição da causa debente. 2 anos contados da prescrição da força executiva, sem causa debente. Ocorre a prescrição agora da ação cambiária e aí o processo de conhecimento, mas agora com causa debente. Por quanto tempo? Até 5 anos, porque ocorrendo 5 anos gera prescrição geral e não pode cobrar mais esse título, nem esse documento, nem na forma de processo de conhecimento. O detalhe, pessoal, é que são 5 anos contados sempre da data de emissão, né? Então, são 5 anos contados da data de emissão do título. Passados 5 anos da data de emissão, não pode cobrar mais, né? Não pode cobrar mais. Então, veja, vamos passar toda a linha cronológica do cheque. O cheque é emitido e ele tem que ser apresentado em 30 dias se na mesma praça ou 60 dias se em praça diversa. Ao término desse prazo de 30 ou 60, começa a correr o prazo prescricional da força executiva, que são 6 meses. E ao término, então, desses 6 meses, a força executiva está prescrita. Mas veja que, na verdade, a prescrição são 6 meses, mas ele vai prescrever em 7 meses da data de emissão, se na mesma praça, ou 8 meses da data de emissão, se em praças diversas. Prescreveu a força executiva, não cabe mais processo de execução, então vai ter que se valer de processo de conhecimento.
Porém, no cheque existe a tal da ação cambiária. E a ação cambiária funciona assim: até 2 anos, a partir da prescrição da força executiva, o processo de conhecimento dispensa a causa debente. Passado 2 anos, contados a partir da prescrição da força executiva, se dá então a prescrição da ação cambiária. A prescrição da ação cambiária. E tendo havido prescrição da ação cambiária, continua se valendo do processo de conhecimento, mas agora com causa debente. E por quanto tempo? Até dar 5 anos da data de emissão desse determinado título de crédito. Ocorrendo 5 anos da data de emissão, ocorre a prescrição geral e já é o FIS. Bom, pessoal, esse era o esquema gráfico que eu gostaria de passar para vocês. E com isso, então, a gente terminou toda a nossa disciplina Títulos de Crédito para esse semestre. Um abraço a todos e muito obrigado. Até!